Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Hoje é a 11ª mensagem na série de mensagens do primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte. Diz assim o texto. A versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida Atualizada. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Verbo encarnado, pedimos que, pelo poder do Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Fale, Senhor. Ó Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Queremos ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Que essa pessoa que está aqui presente, ou aquela que nos acompanha em casa, que ela possa ouvir, entender e crer em Ti por meio da Tua palavra, por meio do Teu Evangelho. Esse é meu pedido, essa é minha oração e eu creio que o Senhor ouve e responde em nome de Jesus. Amém. Bom, o título do meu sermão é Vocês são a luz do mundo. É interessante, irmãos, que quando nós pensamos na questão de luz, nós pensamos em coisa boa. Nós nunca associamos a luz com algo negativo. Não é verdade? Você não vai dizer que a luz é algo ruim. Pelo contrário, você vai dizer que as trevas, que a escuridão é algo ruim, mas que a luz é algo bom. E é interessante que nós vemos isso na natureza. Porque se o nosso planeta não tivesse a luz do sol, nós não estaríamos aqui. Você vê como Deus é perfeito, porque quando Ele cria o universo e os multiversos que possam existir, Ele criou o nosso planeta, que é o planeta habitado por homens, pecadores. Ele colocou na proporção exata a luz do sol que cai no nosso planeta. Porque se fosse um pouquinho a mais de luz do sol, nós seríamos torrados pelo sol. E um exemplo disso, por exemplo, é os primeiros planetas mais próximos ali do Sol. A mesma coisa podemos dizer que se nós estivéssemos mais longe do Sol, a quantidade de luz que nós receberíamos seria muito pouca para nós termos vida. Então, se nós vemos a natureza, se nós vemos as árvores, se nós comemos, se nós temos água, tudo que nós vemos hoje que é natural, inclusive nossa própria vida, depende da luz do sol. Então a luz, ela sempre é associada a coisa boa. Na semana passada eu compartilhei com vocês o versículo de número 13, onde o nosso Senhor Jesus, do alto do monte, diante dos discípulos e da multidão, ele faz uma afirmação aos discípulos. Ele diz, vocês são o sal da terra. Mas o propósito de ser o sal da terra é um propósito, algo negativo de certa forma, porque ele vai combater a podridão do mundo. Ele vai combater o pecado do mundo. Ele vai agir como um conservante no mundo. A gente coloca conservante na comida para ela não estragar. E o discípulo de Jesus, ele é o conservante do mundo. Já quando Jesus fala, vocês são a luz do
mundo, Jesus está trazendo algo positivo. Vocês são bons, é importante vocês estarem no mundo porque vocês vão iluminar o mundo. Né? Então, nós iniciamos hoje. Primeira verdade do texto, no versículo 14, é que os discípulos são a luz do mundo. Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Temos que lembrar, Jesus está falando com 12 homens comuns. Jesus não pegou os sábios que existiam em Israel. Jesus não pegou os religiosos que existiam em Israel, ou os estudiosos que tinham em Israel. Jesus chamou e estava com 12 homens comuns, pescadores em sua maioria. E diante de Jesus tinha uma multidão também de pessoas comuns. E Jesus afirma: vocês são a luz do mundo. Irmãos, esse é o maior elogio que alguém pode receber. Ser chamado de luz do mundo. Por quê, Fernando? Porque o próprio Cristo vai dizer no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. E nós precisamos lembrar que os evangelhos, os eventos dos evangelhos que são registrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, acontecem ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo no mesmo tempo. A diferença é que Mateus registrou de uma forma, Marcos de outra, Lucas de outra e João vai de outra forma ainda. Com um objetivo. Para cada povo. Lembra a semana passada que eu falei que existia naquele tempo, no tempo de Jesus, um ditado popular que falava o seguinte: nada mais útil que o sol e o sal. Nada mais útil do que o sal e o sol. E agora nós veremos o que significa ser luz do mundo. É importante lembrar que Jesus está falando com homens comuns, discípulos. Mas o que eles fizeram, Fernando, para serem elogiados dessa forma ou serem chamados de luz do mundo? Essencialmente, irmãos, eles não fizeram nada. E aí que está algo muito interessante, porque eles não fizeram nada. Eles fizeram o quê? Eles ouviram o chamado de Jesus e, largando tudo, passaram a segui-lo. Eles não tiveram que passar por algum tipo de ritual, de purificação, de ensino ou de aprendizado. Jesus está começando o ministério. Eles não tinham feito nada ainda em prol do reino de Deus, irmãos. Eles não tinham saído curando, expulsando demônios, indo de casa em casa. Não, isso acontece depois. Mas Jesus olha para aqueles 12 homens comuns e diz: vocês são a luz do mundo. O que eles fizeram foi seguir o Mestre. O mesmo que tinha dito que eles eram o sal da terra, agora diz que eles eram a luz do mundo. Então, nada mais útil do que um discípulo de Jesus. Nada mais útil que o sal e o sol. E é interessante nós entendermos que eles não se tornarão a luz do mundo. A palavra são, o verbo ser, é um presente, ele está falando no presente, eles são. Não é algo que ele vai ser, que ele vai se tornar. Eles não vão se tornar a luz do mundo quando o processo de discipulado, porque Jesus inicia com eles um discipulado de 3 anos. Eles não vão ser luz do mundo quando acabar o discipulado. Quando acabar o nosso discipulado aqui, você vai ser luz do mundo. Jesus também não disse para eles que eles se tornariam a luz do mundo quando eles receberiam o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Olha que interessante. Eles se tornaram luz quando passaram a seguir Jesus. E Jesus, olhando no fundo dos olhos dele, fala: vocês são a luz do mundo.
E é interessante que nós olhamos para o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 2, dos versos 17 ao 24, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua carta para a igreja que está em Roma. E nós precisamos lembrar que a igreja de Roma ela era formada por gentios e judeus. E Paulo tinha o ministério dele voltado para os gentios, mas com o objetivo de alcançar quem? Os judeus. Ele tinha o objetivo de, com a evangelização dele para os gentios, alcançar os judeus. E ele vai dizer lá em Romanos, se você quiser abrir comigo, Romanos capítulo 2, versículo 17. Ele vai dizer algo muito interessante. Dois 17. Diz assim: Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Ou seja, Paulo nos diz aqui que os judeus daquele tempo, eles acreditavam que eles eram a quê? Luz do mundo. Eles acreditavam que eles eram a luz para os gentios, a luz, o guia para os cegos, a luz para aqueles que estavam nas trevas. E ele continua: você, pois, que ensina os outros, que não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, por causa dos judeus, que achavam que eram a luz do mundo. Então, o nome de Deus estava sendo blasfemado por causa da vida que os judeus levavam naquele tempo. O nome de Deus que tinha que ser louvado, que deveria ser louvado, e nós vemos isso nos Salmos, o salmista convidando todos os moradores da terra a celebrar o nome do Senhor com cânticos e com júbilo. Mas estava sendo blasfemado. Os judeus não eram luz, eles eram trevas e viviam nas trevas. E eles provavelmente acreditavam que era luz por causa da profecia de Isaías. Isaías 42, versículos 5 ao 7. Nós vamos ver Deus falando que o povo ele faria uma aliança com o povo e luz para os gentios. Entretanto, o Senhor Deus não estava falando de todos os judeus, mas na profecia ele fala de Jesus, do Messias, porque o Messias, sim, é a verdadeira luz do mundo. E Jesus cumpre essa profecia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, vai registrar que, ao ouvir que João Batista tinha sido preso, Jesus volta para a Galileia, deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum, situado ali na beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E o texto diz que isso se cumpriu para ser cumprida a profecia de Isaías, onde fala: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz do mundo.
E agora ele fala que os seus discípulos são também luz do mundo. Os discípulos, eles são luz do mundo por quê? Porque eles são discípulos de Jesus, eles estão em Jesus. É, por exemplo, o sol e a lua, né? O sol é quem emite a luz. Mas, Fernando, quando estamos de noite, a lua está clara, principalmente em dia de lua cheia. Isso acontece porque ela está refletindo a luz que recebe do sol. E é por isso que ela fica iluminada. Os discípulos de Jesus não possuem a luz em si mesmos como Cristo, mas eles são transmissores de luz, eles refletem a luz de Jesus. Eles refletem a luz. Uma vez que eles estavam nas trevas e foram transportados para o reino da luz em Jesus. Algo que também é falado por Paulo em Efésios 5:8. Ele fala que no passado vocês eram trevas, nós éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. O segundo ponto do meu sermão, a segunda verdade que está presente nesse texto, é que os discípulos eles foram escolhidos para iluminar em público e em privado, ou seja, eles eram a luz do mundo. É algo que eles são luz do mundo. Mas eles são luz do mundo e essa luz ela tem uma função. Ela tem uma função. Não é algo aleatório que Deus simplesmente fez ou decidiu fazer. Não, existe uma função. Eles foram iluminados para iluminar o mundo de forma pública e privada, ou seja, na rua e dentro de casa. Ainda no versículo 14 diz assim: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então, a segunda verdade do texto. A primeira verdade do texto é que os discípulos são a luz do mundo. A segunda verdade é eles foram transformados em luzeiros do mundo para transmitir a luz de Jesus. Eles têm a função de iluminar. Iluminando a cidade, iluminando a sala de casa. Já ouviu falar de cliente oculto? Já ouviu falar cliente oculto? Cliente oculto é quando uma empresa contrata um cliente para ir na empresa, se passar por um cliente, usar o serviço daquela empresa e depois fazer uma avaliação daquela empresa. Então ele ganha, por exemplo, quando eu trabalhava na hotelaria, que eu trabalhava em hotel, era comum nós recebermos, e outros hotéis receberem esse cliente. Então a empresa contratava ele, a gente não sabia quem era, sabia que ia aparecer alguém, e ele ia lá, se hospedava, tomava o café da manhã, pedia as informações. Para nós era um cliente normal. Mas ele era o cliente oculto, ou seja, ele tinha uma função lá. A gente não sabia. Ele estava ali para avaliar a gente, o nosso serviço. Mas nunca existirá um discípulo de Jesus oculto. Não existe, irmãos, um discípulo de Jesus oculto. Que ninguém sabe que é um discípulo de Jesus. Aonde houver um discípulo de Jesus, haverá luz e não trevas. Isso acontece de forma pública, na sociedade, de forma privada, dentro de casa, na família. Porque todos os que estiverem em redor do discípulo de Jesus receberão a luz de Jesus, serão iluminados pela luz que vem de Deus. Então, após afirmar que aqueles homens eram a luz do mundo, Jesus diz o que não se faz com a luz. Então, Jesus fala que não é possível esconder a luz. Ele diz assim: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E para nós, hoje, isso aqui não faz muito sentido, porque os montes que nós temos aqui em Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, eles são de que cor? Verde! Né? Tudo verde, tudo cheio de mato. Mas lá naquele tempo, na região que Jesus estava, na terra de Israel, naquela região do Oriente Médio,
ela não é uma região tão bonita como a nossa. E existia muitos montes de uma pedra chamada calcário. Já viu calcário? Que cor que é o calcário? Branco. É uma cor meio esbranquiçada. Então, esses montes de calcário, esses morros de calcário, as pessoas iam para esses morros e construíam suas casas. E o que acontecia quando dava o sol do meio-dia, aquele calor arretado, iluminava, brilhava de longe. De longe você conseguia ver as casas daquele morro. De longe. Não tinha como esconder. Então, quando Jesus fala que não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, é isso que Jesus está dizendo. E eles entenderam isso. E realmente não faz sentido. Como que você vai esconder uma cidade em cima de um monte que quando bate o sol lá do meio-dia, aquele negócio fica brilhando, refletindo a luz do sol? Então, a quilômetros de distância se enxergava a cidade. Não tinha como esconder. Da mesma forma, não é possível esconder a luz que o discípulo é. Não é possível esconder a luz de Jesus na vida de um discípulo de Jesus. Porque ele reflete a luz de forma pública. As pessoas enxergam nele que ele é um crente, um discípulo de Jesus, algo aí que tem a luz de Deus, ele tem algo diferente. Porque ele irradia a luz de Cristo. E em seguida, Jesus, lá no verso 15, ele continua, ele diz assim: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Ou seja, Jesus falou publicamente, ou seja, não tem como esconder uma cidade no alto de uma montanha de calcário. Mas também não se acende uma lâmpada dentro de casa e cobre ela com um cesto, mas coloca ela no lugar adequado que ilumina tudo. E aí nós temos que lembrar, irmãos, que naquele tempo, no tempo de Jesus, as casas, a maioria das casas, elas tinham um cômodo. E Fernando, como é que elas faziam para ir no banheiro? Bom, provavelmente usavam as patentes. Mas era um cômodo. A maioria das casas, as casas do povão, era um cômodo. Naquele cômodo eles dormiam, eles faziam um almoço, eles comiam, todo mundo junto. Hoje, quando nós assistimos algumas reportagens do Oriente Médio, nós vemos isso. Geralmente é um cômodo também. Naquele tempo, não existia energia elétrica. O que eles faziam? Eles pegavam uma lamparina, né, um candelabro, colocavam óleo, um fiozinho, um pavio e acendiam. E aquilo iluminava toda a casa. Os irmãos aí de repente viveram, né, a luz de velas ou a luz de lamparina, né? Aqueles que são mais experientes, né, são mais experimentados da vida. Eu já sou da época já da energia elétrica. Quando faltava luz era a luz de vela, né? Então, eles colocavam a lâmpada geralmente ou na pilastra que sustentava o teto, então ela ficava no meio da casa, ou, quando não tinha uma pilastra, eles colocavam ela numa saliência da parede. As casas eram feitas de pedra ou de barro, então eles achavam uma saliência, um lugar alto ali que fosse bom para iluminar a casa, e eles iluminavam. Então Jesus fala, não se esconde uma lâmpada, coloca ela para iluminar a casa inteira. O que Jesus está falando? Então, que assim como hoje, nós também acendemos a lâmpada para iluminar a casa inteira. Jesus está falando que os discípulos, que são a luz do mundo, iluminam publicamente e iluminam dentro de casa. Jesus também vai falar isso em outros textos, em Marcos e em Lucas. Jesus vai falar sobre isso. Cristo acendeu, transformou os seus discípulos em luz para serem transmissores de luz. O discípulo de Jesus, ele não é a luz do mundo para iluminar ele.
a vida dele, o caminho dele apenas. Não, mas ele é luz para iluminar o mundo. Ele é luz para iluminar sua casa, sua família. Aonde houver um discípulo de Jesus, seja no templo, aqui é fácil todo mundo ser luz, né? Aqui é fácil. Em casa, no trabalho, na escola, no trânsito. Aonde houver um discípulo de Jesus, você verá a luz de Jesus. Essa é a função do discípulo de Jesus nesse mundo. É por isso que você foi chamado. É por isso que você foi transportado do reino das trevas para a luz de Cristo. Você foi transformado em luz do mundo. Não porque você fez algo bom ou porque você mereça, mas porque Cristo está em você. Então você reflete, transmite a luz de Deus a todos os que estão em sua volta. E aí eu me encaminho para a terceira parte do texto, a terceira verdade que aparece nesse texto, irmãos. A terceira verdade desse texto, no versículo 16, é que Jesus nos dá o motivo pelo qual os discípulos iluminam o mundo. E qual é o motivo? A glória de Deus. Os discípulos iluminam o mundo para a glória de Deus. Esse é o motivo pelo qual você é luz do mundo. Para a glória de Deus. Ele diz assim no verso 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Esse é o maior motivo pelo qual o discípulo de Jesus é chamado de luz do mundo. Pelo próprio Cristo. Deus transformou você em luz do mundo para que o mundo seja iluminado pela luz de Cristo por meio de você, através dos seus atos, das suas palavras. E por causa disso, o mundo dê glórias a Deus. Esse é o motivo pelo qual o discípulo de Jesus é transformado em luz do mundo. Para que através da nossa vida, não daquilo que a gente fala, mas das nossas atitudes diante do mundo, o mundo olhe para isso e dê glórias a Deus, o Pai. Deus é glorificado quando os seus discípulos iluminam um mundo que está em trevas. E nós temos essa realidade, irmãos, o mundo está em trevas. O mundo é um lugar de trevas, o mundo é um lugar mau. Não é aquilo que os nossos olhos enxergam apenas. Mas o mundo precisa de luz. O mundo precisa, as pessoas precisam ser iluminadas, elas desejam a luz. Mas elas não sabem onde encontrar. Então elas vão atrás de tudo quanto é conversa fiada. Mas quando elas estão diante de um discípulo de Jesus, de alguém que é a luz do mundo, elas são iluminadas através das atitudes desse discípulo. E elas dão glórias a Deus. É nesse versículo que Jesus deixa claro o que deseja comunicar aos seus discípulos. Nosso Senhor Jesus, ele trabalha muito com metáforas, né? Com parábolas, com metáforas. Então ele vai falar, por exemplo, que os discípulos são sal, são a luz. Ele vai se dizer também como sendo a luz, o pão, a porta, o pastor. Jesus, ele sempre vai falar por metáforas. Ele vai falar, por exemplo, da semeadura, dos solos. Mas o que nós vemos sempre? Após Jesus falar a metáfora, falar a parábola, ele explica para os seus discípulos o que ele está dizendo. E ele explica aqui no verso 16. Então, do alto da montanha ele diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros,
Assim como uma lamparina brilha dentro de casa, assim como a luz lá do seu quarto ou da sua sala ilumina a sua casa, a luz de Cristo que está em você deve iluminar seus parentes, seus familiares, os moradores ali de volta de você, em volta de mim. Assim como uma lâmpada acesa brilha, ilumina um quarto escuro. A nossa lâmpada acesa deve iluminar os outros. É isso que Jesus está falando aqui. Então Jesus explica o que seria, iluminar os outros com a luz. Porque, irmãos, às vezes a gente pega a Bíblia e a gente quer espiritualizar muito a Bíblia e fazer uma salada de frutas. Mas Jesus está sendo muito claro, ele diz assim: para que vejam as boas obras que vocês fazem. As boas obras que os discípulos fazem, praticam, são vistas pelo mundo. E aí lembra do ditado que palavra convence, mas o exemplo arrasta multidões. E é interessante, irmãos, que mais adiante, lá no capítulo 6, Jesus vai dizer algo que parece se contradizer com o que ele está dizendo aqui. Ele vai dizer lá no capítulo 6, no versículo 1, assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. E Fernando, então o que está certo aqui? É para fazer as boas obras para que os outros vejam? Ou é para não fazer nada para que os outros vejam, fazer escondido? A diferença, irmãos, nós veremos em seguida, é que aqui no capítulo 5, no versículo 16, o discípulo de Jesus, a luz do mundo, ele deve iluminar e fazer as suas boas obras não para promoção pessoal, não para ser louvado ou elogiado pelo mundo, ou para promover o nome da igreja, ou o nome da denominação, ou o nome da empresa, que é o que Jesus vai falar lá no capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte, da hipocrisia, porque eles querem ser louvados, então eles não devem fazer a caridade, as boas obras diante dos outros para ser louvado. Jesus não é contra as boas obras. Mas essas boas obras, elas devem apontar para a glória de Deus. Elas devem servir para fazer com que o mundo glorifique a Deus. E não aquele que faz a obra. E o que seriam essas obras, Fernando? Bom, todos os nossos atos de justiça. O nosso amor pelo próximo, não de palavra, mas de ações que reflitam as palavras e o caráter de Deus, irmãos. Um Deus que é amoroso, misericordioso, gracioso, santo, justo, verdadeiro. Que refletem a obra do Filho, o qual, sendo Deus, esvaziou a si mesmo e assumiu uma forma de servo e serviu. Deus, em Jesus Cristo, serviu homens comuns por 3 anos. Lavou os pés de homens comuns, pecadores, inclusive de traidor. O nosso Senhor Jesus encerra esse trecho revelando o motivo pelo qual nossa luz e as nossas boas obras deveriam ser feitas. Ele diz: e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, a glória é de Deus. A glória não é do discípulo de Jesus, a glória não é do pastor, a glória não é do missionário, a glória não é do membro, a glória não é do discípulo, a glória é de Deus. É Deus quem deve ser glorificado nesse mundo. O problema, irmãos, é que nós estamos muitas vezes preocupados em sermos louvados por aquilo que fazemos. Mas as nossas boas obras devem ser feitas para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado. É por isso que o discípulo de Jesus deve praticar boas obras diante dos outros, para que eles, vendo isso, deem glória a Deus. Trazendo para a nossa vida, irmãos. Primeira coisa,
A primeira pergunta é: você é luz do mundo? Você é um discípulo de Jesus verdadeiro? Porque existem duas situações. Ou você é um discípulo, ou você não é. Não existe um meio termo. Não existe aquele que está num processo de ser um discípulo. Não. Ou a pessoa é um discípulo de Jesus, largou a sua vida e passou a seguir Jesus, e ter Ele como Senhor de sua vida, como Salvador de sua alma, ou ela ainda não fez isso. Se você é um discípulo de Jesus, você é a luz desse mundo. Não importa se você é alguém que você olha para você, olha no espelho de manhã e fala assim: meu, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno. Deus escolheu você para iluminar esse mundo. É por meio de você e de mim que Deus ilumina o mundo. É por meio das coisas loucas do mundo. É por meio dos fracos. É por meio daqueles que não são nada que Deus ilumina o mundo. Como a Sheila falou antes aqui, Deus não precisa de nós. Ou Deus precisa de nós? Não, Ele não precisava. Ele poderia, irmãos, ter feito tudo diferente, mas Ele decidiu, em sua soberania, Ele decidiu, Ele escolheu realizar sua obra através de nós. Pessoas que não têm um berço de ouro, pessoas que muitas vezes não têm um estudo acadêmico, pessoas que para o mundo, algumas vezes são considerados como zero à esquerda. É essas pessoas que Jesus escolheu para ser luz do mundo. Está vendo a importância de você nesse mundo? Está vendo a sua importância no seu trabalho? Com aquelas pessoas que não creem em Jesus? Na sua escola? As pessoas estão buscando luz, elas buscam. E é por isso que elas vão para as mais variadas religiões. O problema é que em nenhum lugar elas vão encontrar luz, a não ser nos discípulos de Jesus. Segundo lugar, você tem um propósito nessa vida. Muita gente se faz essa pergunta: Senhor, qual é o meu propósito? Qual é a minha função? Qual é a minha vocação? Né? E fica com essa pergunta: será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Algumas coisas, irmãos, não são tão claras assim na Bíblia. Algumas coisas não são tão claras. Por exemplo, Senhor, será que eu devo ser um vendedor ou será que eu devo me dedicar integralmente ao ministério? Não está claro ali no texto sagrado o que eu devo fazer. Jesus não disse assim: Fernando, quando você tiver X anos, você vai fazer uma faculdade de teologia, né? E a igreja vai te reconhecer como pastor. Não! Nós não sabemos, não é muito claro. A verdade é essa, nós vamos seguindo. Nós oramos, pedimos que Deus nos direcione e nós vamos indo. E às vezes a gente vai para lugares que a gente não imaginava, a gente trabalha em lugares que a gente nunca sonhou. Eu creio que a Geilda nunca sonhou em trabalhar, ou nunca talvez imaginou que estivesse trabalhando onde está trabalhando. De repente você? Eu nunca imaginei trabalhar onde eu estou trabalhando, irmãos. Nunca! E glória a Deus porque eu tenho um trabalho. E eu estou lá. E eu agradeço a Deus. Então nós temos um propósito muito claro e definido. Qual é o propósito? Iluminar o mundo. Esse é o seu propósito nessa vida, irmãos. O seu propósito maior nessa vida é iluminar o mundo. É iluminar a sociedade corrompida, a sociedade em trevas. Fernando, como é que nós podemos iluminar o mundo? Você deve se perguntar: como eu posso iluminar o mundo? Talvez você vá iluminar o mundo se envolvendo com órgãos sociais, conselho tutelar, ONGs. Talvez você vai se envolver na política, no mundo político.
A política precisa de gente que é discípulo de Jesus, irmãos. Por quê? Porque os discípulos de Jesus verdadeiros, não aqueles que estão em busca de promoção pessoal, são aqueles que vão levar luz. Como é que eu posso influenciar a sociedade? Como é que eu posso levar luz para a sociedade? Não, eu posso levar luz no meu trabalho. Como é que eu posso levar luz aqui? O que que meus funcionários estão precisando? O que que meus colegas estão precisando? Nem sempre vai ser fácil. Você é a luz no seu colégio. As pessoas olham para você, elas sabem que você é cristão e elas esperam que você ilumine a vida delas. Essa é a nossa função nesse mundo, iluminar o mundo. Em terceiro lugar, irmãos, nós fazemos as boas obras diante dos homens. Aliás, antes de ir para o terceiro lugar, completando, iluminamos publicamente e dentro de casa. Não adianta querermos ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder os filhos, e perder a esposa, e perder o marido. Nós precisamos ser crentes dentro de casa. É fácil? Não, não é. Não é. Mas nós precisamos. Nós precisamos conduzir nossas famílias aos pés de Jesus. Dia após dia, iluminando os nossos filhos. Se você não ensinar Jesus para os seus filhos, não espere que o mundo vai ensinar. Porque o mundo vai ensinar eles a odiarem Deus. O que o mundo planta no coração dos seus filhos é um ódio contra Deus. É o que a palavra do Senhor nos diz. O mundo odeia Deus. E tudo aquilo que vem de Deus. É sua função como pai, como mãe, ensinar Jesus para os seus filhos. É sua função ser bom marido, boa esposa, bom filho. Fazer o que tiver ao seu alcance. Eu lembro de, alguns anos atrás, faleceu o seu Germano. Vocês não conheceram o seu Germano, esposo da dona Marli, da irmã Marli. E eu tive no velório dele, sabe, irmãos? Eu nunca tinha ido num velório tão esquisito na minha vida. Porque naquele velório, as pessoas começaram a dar testemunhos sobre como o seu Germano tinha iluminado a vida deles. Eu achei aquilo maravilhoso. O seu Germano era um crente nesse mundo, ele era a luz de Deus nesse mundo. Os filhos deram depoimento. Os amigos, que não eram crentes, olha que legal, os amigos não eram crentes. Mas eles deram glória a Deus pela vida do Germano naquele dia. E nas vezes que o Germano socorreu. Esse é o nosso propósito. Em terceiro lugar, esse propósito ele não é para a nossa promoção pessoal. Não é para o nosso nome ser conhecido nessa terra, é para o nome de Jesus ser conhecido nessa terra. É para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fizermos de bom para alguém tem que ter esse alvo. Glória de Deus. Fazer com que aquele homem, com que aquela mulher que recebe às vezes uma cesta básica, um colchão, um sofá, um abraço, agradeça a Deus pela sua vida. Mesmo não sendo crente, que ela fale assim, glória a Deus pela sua vida. Porque eu estava pensando aqui em morrer e você veio e conversou comigo, me deu atenção, iluminou a minha vida. Glória a Deus pela sua vida, porque eu precisava de comida. Eu não precisava de alguém me falar mais o que eu tenho que fazer, eu precisava de comida. E você viu isso e você me trouxe um pouco de comida. Glória a Deus. Esse é o motivo das nossas boas obras. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu santo nome. Que nós venhamos a exercitar, Senhor, a luz que está em nós, nesse mundo. Que nós venhamos iluminar esse mundo com a tua luz, Jesus, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém.